perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé e para falar a respeito daquilo que acontece na Igreja do Novo Nascimento. É sempre importante lembrarmos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé sobrenatural, a fé que nos leva à conquista das promessas de Deus, ela vem através de ouvirmos a palavra de Deus. Você pode dizer: eu não tenho nenhuma fé, mas a partir do momento que você ouvir a palavra de Deus e absorver essa palavra no seu espírito, no seu interior, ela tem o poder para produzir a fé. E com esta fé é que nós conquistamos e conquistaremos tudo aquilo que está prometido. O Senhor Jesus, numa ocasião, afirmou que se a fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, que na época era a menor das sementes, se a fé for pequenininha, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, ela vai produzir frutos extraordinários. Quer dizer, a fé depositada na pessoa do Senhor Jesus, depositada nas promessas de Deus, ainda que seja pequenina, ela tem o poder para produzir muitos benefícios. Nós vamos, no final do programa, realizar uma oração em seu favor e daqui a pouquinho nós vamos falar também a respeito das reuniões que acontecerão neste domingo, e eu tenho certeza Deus há de abençoar. Ao invés de assistirmos hoje testemunhos, nós vamos assistir uma parte de uma mensagem importante que eu dei lá em Kerala, no sul da Índia, quando estive lá em novembro de 2012. Eu estive na Índia numa viagem missionária, preguei em vários lugares, igrejas, conselhos de pastores, seminários, enfim, para abençoar aquele povo, para abençoar servos de Deus que lá estão. E nós vamos hoje assistir um pouquinho dessa mensagem dada no seminário lá na cidade de Kerala, no sul da Índia. Eu tenho certeza que é uma mensagem de fé, uma mensagem que fala a respeito da autoridade espiritual, da oração, do uso da fé, e com certeza poderá abençoar a sua vida. Nós vamos a um breve intervalo. Eu quero lembrar que nós temos esse número do telefone que aparece aí, e você que deseja ligar e incluir o seu nome na oração, ou se você deseja pedir uma orientação, você pode ligar. Nós temos pessoas prontas para atender e orientar. No final do programa, o momento da oração. Nós vamos a um breve intervalo e depois eu volto falando a respeito do que vai acontecer no domingo e também falando a respeito da fé. Vamos ao intervalo e a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. No final do programa nós vamos realizar uma oração em seu favor.
No domingo agora, às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, nós teremos as 2 reuniões do Espírito Santo, tanto pela manhã como à noite, que são reuniões direcionadas para o fortalecimento espiritual, direcionadas para que as pessoas, através da fé, através do poder de Deus, possam desenvolver, né, a vida com Deus, adquirirem forças espiritualmente falando. Mas neste domingo nós estaremos realizando uma oração muito especial, com o objetivo de que Deus venha abençoar as pessoas e elas possam então se tornarem pessoas honradas, respeitadas em todos os aspectos da vida. Você sabe que existem muitas pessoas que vivem uma vida de humilhação, de fracasso. Existem pessoas que são infelizes em suas vidas porque elas não conseguem, né, obter êxito na vida em todos os aspectos. Existem algumas pessoas que em alguns aspectos da vida elas conseguem obter algum êxito, mas nos demais aspectos, em outros aspectos, elas são muitas das vezes infelizes, são frustradas, vivem uma vida, podemos dizer, uma vida de frustração. Mas Deus é Deus para transformar qualquer situação. Deus é Deus para tornar possível aquilo que para nós é impossível ou tem sido impossível. Nós vamos, neste domingo, iniciar uma corrente de oração muito importante para que Deus abençoe as pessoas e elas venham se tornar pessoas respeitadas, vitoriosas, abençoadas em todos os aspectos da vida, porque essa é a vontade de Deus, né? A Bíblia, no livro de 2 Crônicas, fala a respeito de um homem que tomou uma atitude de fé muito importante, né? Esse homem chamado Jabes, ele, humanamente falando, ele teria um futuro, né, de fracassos. Humanamente falando, Jabes deveria ter um futuro muito infeliz. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele fez uma oração, e nesta oração ele apresentou vários pedidos, e disse: ó, tomara que me abençoes, e me alargues fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me venha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você sabe que esse nome, Jabes, significa muitas dores ou sofrimento. Então a mãe de Jabes sofreu muito durante a gestação e muito mais ainda durante o parto. Ela teve uma gravidez de muito sofrimento. E ela então escolheu esse nome, Jabes, que significa muitas dores ou sofrimento. E humanamente falando, Jabes deveria, né, carregar esse nome que significa sofrimento ou muitas dores. Mas Jabes era um homem de fé. E o que fez Jabes? Ele invocou a Deus e ele disse: tomara que me abençoes, que a tua boa mão seja comigo, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor me preserve do mal, de tal maneira que não me venha aflição. Deus atendeu a oração de Jabes, atendeu os seus pedidos, e a vida daquele homem tornou-se tão abençoada, que ele se tornou o mais ilustre entre os irmãos. Aquele que, humanamente falando, deveria viver uma vida marcada por sofrimento, muitas dores, ele
tornou-se o mais ilustre, ou seja, o mais respeitado entre os irmãos. Por quê? Porque ele teve essa fé de buscar a Deus, de invocar a Deus, de clamar a Deus. E Deus viu a fé, Deus viu a sinceridade, o objetivo que havia no coração de Jabes em ter uma vida vitoriosa, mas uma vida que viesse glorificar a Deus. E Deus então o abençoou, Deus tornou aquilo possível. Tudo quanto ele pediu, ele pediu com convicção, ele pediu com a certeza de que Deus poderia realizar. Jabes não olhou para as circunstâncias, não olhou para as dificuldades, mas ele creu que Deus poderia realizar coisas grandes na vida dele, e assim aconteceu. Neste domingo nós estaremos realizando reuniões e orações direcionadas para esse objetivo. Nós vamos orar para que as pessoas tenham a presença de Deus, para que elas se fortaleçam, para que elas tenham as suas experiências com Deus. Mas nós vamos iniciar esse propósito de oração com esse objetivo, de que Deus venha abençoar as pessoas em todos os aspectos da vida, a fim de que elas venham se tornar pessoas respeitadas, honradas, ilustres, abençoadas em tudo. E essa é a vontade dele. Deus não tem prazer em ver o ser humano carregando uma vida de decepções, de fracasso, de derrota, mas a vontade dele é abençoar. E tudo isso pode se tornar possível se a pessoa tão somente crer. Quem sabe você está aí vivendo uma vida de muitas decepções, uma vida de fracassos, uma vida de humilhação, quem sabe uma vida de frustrações, de infelicidade, Quantas pessoas são infelizes, elas não se sentem felizes na vida sentimental, na vida muitas das vezes conjugal. Há pessoas que são frustradas na vida profissional. Enfim, existem muitas pessoas que se sentem até envergonhadas devido a situações que elas têm vivido e carregado às vezes por muito tempo na vida. Mas o mesmo Deus que fez com que aquele homem se tornasse um homem abençoado, vitorioso, bem-sucedido em tudo, ilustre, respeitado, é o mesmo Deus que tem esse poder para abençoar as pessoas. Então eu gostaria de fazer esse convite a você que tem o desejo de vencer, o desejo de tornar-se uma pessoa vitoriosa, mas eu repito, vitoriosa em todos os aspectos, vitoriosa na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, na sua fé, na sua comunhão com Deus, vitorioso na sua vida profissional, na sua vida material, sentimental, familiar, conjugal, uma vida bem-sucedida em tudo. E isso é absolutamente possível, porque Deus assim prometeu fazer. Ele tem esse prazer de abençoar, A Bíblia, inclusive, afirma: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, no domingo, às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, essas duas reuniões direcionadas para abençoar as pessoas em todos os aspectos. O endereço da nossa igreja aqui em Marília é a Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos na igreja um amplo estacionamento, Quem vai de automóvel não precisa se preocupar com o estacionamento, tem um amplo estacionamento. Nós temos também uma escolinha onde as crianças ficam durante o culto, enquanto os pais assistem às reuniões. Às 9 da manhã, reunião principal, e depois às 7 da noite, você pode também escrever os seus pedidos de orações, porque nós vamos apresentá-los a Deus. O endereço: Avenida República 4729. Nós vamos a um breve intervalo e depois você vai acompanhar pelo menos uma parte, essa primeira parte dessa mensagem importante que eu transmiti lá em Kerala, no sul da Índia. Em novembro eu fiz essa viagem missionária para a Índia,
preguei a palavra de Deus em vários lugares, né? Orei por muitas pessoas, e nós vamos, depois do intervalo, assistir um pouquinho dessa mensagem, porque fala da fé, do uso da autoridade, né? Da importância de nós agirmos a nossa fé. E daqui a pouquinho a gente volta e vamos realizar a oração. आसमानी खुशी से भर दे मुझे। Duas coisas importantes. I would like to share two important things. Uma em relação ao caráter do homem de Deus. One thing I want to share is the man who is having the character of God. É absolutamente importante estudarmos a palavra de Deus. It's very important for us to study the word of God. Precisamos adquirir conhecimentos. We have to obtain the knowledge Para que possamos transmitir melhor so that we can share the word of God better. a palavra de Deus. The word of God. No entanto, não podemos nos esquecer And also we cannot forget do nosso relacionamento com Deus. with our relationship with God. Eu também fiz dia, eu fiz seminário, estudei. One day also I studied in the Bible college. E continuo estudando a palavra de Deus. And I keep on studying the word of God. Mas aprendi logo de início But I learned from the beginning que é fundamental termos uma vida de comunhão com Deus. that is very important for us to have a relationship with God. O conhecimento é importante, muito importante. The knowledge is very important. Mas a nossa comunhão com Deus tem que estar acima, But our relationship with God has to be above all these things. para que sejamos vistos, So that we can be seen reconhecidos, and we also can be recognized. sobretudo por Deus, First of all by God como homens de Deus. as a man of God. Amém? Amen. Gostaria de ler um texto, I would like to read a portion Êxodo, of the Bible. Êxodo 17, Exodus 17, versículo 8. verse 8. Then came Amalek and fought with Israel and Rephidim. Posso ler? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai à peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. And Moses said unto Joshua, choose us out of men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando baixava a mão, prevalecia Amaleque. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra
e a puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hand, then one other side, and his hand were steady until the going down of the sun. E Josué desbaratou Amaleque ao seu povo ao fim da escada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Por isso lhe disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Como eu havia dito, é muito importante adquirir conhecimento. As I said before, it's very important to obtain knowledge. Mas é fundamental que se tenha a unção de Deus para pregar o Evangelho. But to preach the gospel is very important for us to have the anointing of God. Quando eu estava vindo do Brasil para a Índia, o Espírito Santo me deu a direção para falar bastante a respeito da oração. When I was coming from Brazil to India, the Holy Spirit spoke to me to share about the importance of prayer. Há muitos anos atrás, o Brasil era dominado pelo catolicismo. Many years ago, Brazil was ruled by the Roman Catholics. Havia poucos cristãos evangélicos. It was very few evangelicals, Christians. País absolutamente dominado pela idolatria. It was a country full of idolatry. E essa situação se transformou. Hoje nós temos no Brasil milhares e milhares de igrejas evangélicas. And today this situation was completely transformed. Today we have many churches in Brazil, different kinds of churches. Porque a guerra espiritual foi sendo vencida. Because the spiritual warfare was victorious. Nos dias de Moisés houve uma guerra entre Israel e Amaleque. In the time of Moses, in Israel, there was a fight between the Amalekites and Israel. Havia uma guerra física. It was a fight, physical fight. Mas por trás dela, uma guerra espiritual. But behind that, there was a spiritual warfare. As forças malignas tentando destruir o povo de Deus. The strength from the power of darkness was trying to destroy the power of God. Então Moisés chamou Josué e homens e ordenou que ele escolhesse homens para travar a guerra física. So Moses said to choose men to fight against the physical fights. Porque se tratava também de uma guerra física. Because it was also about a physical fight. Espada contra espada, homens contra homens. Sword against sword, man against man. Mas por trás daquela guerra física havia as forças malignas. But behind that physical warfare, the fight, there was a power of darkness. Josué foi fazer o trabalho físico. Joshua, he went there in the field to fight a physical fight. Mas Moisés subiu ao monte para que através do poder espiritual obtivessem a vitória. But Moses, he went to the mountain so that through the power of the spiritual power, they would win the fight. Existem milhões e milhões de pessoas aqui na Índia escravizadas por forças malignas. There are millions of people here in India. They are bound by the power of darkness. Dominadas pela idolatria, pela opressão maligna, por espíritos enganadores. They are under the oppression and also all these deceitful spirits. Então é importantíssimo que se tenha conhecimento. Then it's very important for you to have the knowledge.
knowledge. mas que não se esqueça da unção de Deus, da autoridade espiritual para vencer essas forças But do malignas. not forget the anointing and the authority of God so that you can win these spiritual fights. Que mantém o povo na idolatria. And this spiritual of darkness maintain the people in idolatry No engano, and in the deception. ainda que tenhamos muito conhecimento, Even though we may have lots of knowledge, precisamos da autoridade espiritual. we need the spiritual authority. Quando Moisés levantava as mãos, When Moses he raised up his hands, ele estava demonstrando que dependia de Deus he was showing that he depended upon God. e estava fazendo uso da sua autoridade He espiritual. was using the spiritual authority. Quando Moisés levantava as mãos, When Moses he raised up his hand, o poder de Deus se manifestava the power of God was manifested over there. e Israel prevalecia. And Israel was prevailing. Os inimigos perdiam as forças. And the enemies was losing their strength. Quando Moisés abaixava as mãos, And Moses was keeping his hands down. os inimigos adquiriam forças And the enemies was having the e strength. Israel enfraquecia. And Israel was weak. आसमानी खुशी से भर दे मुझे। Nós vamos já nos preparar para o momento da oração. Eu quero lembrar que no domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, as reuniões do Espírito Santo, reuniões para que as pessoas tenham um encontro com Deus, as suas experiências com Deus, mas nós vamos iniciar um propósito de oração muito importante para que as pessoas sejam vitoriosas, honradas em todos os aspectos da vida. Assim como Jabes, né, invocou a Deus e Deus o abençoou extraordinariamente, e Jabes se tornou o mais ilustre entre os irmãos. Nós vamos orar para que Deus abençoe as pessoas em todos os aspectos, em todos os sentidos. Às 9 da manhã, 7 da noite, Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Vamos agora nos preparar para o momento da oração. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro, Senhor, neste momento em oração, juntamente com cada pessoa que participa deste programa e que neste momento direciona o coração para invocar o Teu nome. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa conceder forças para aqueles que se encontram caídos, abatidos, desanimados, prostrados, sentindo-se impossibilitados de lutar e de vencer. Está escrito que o Senhor é aquele que levanta do pó o desvalido. Eu peço, visite cada uma dessas pessoas que oram conosco e conceda, Senhor, a elas a força sobrenatural do Teu poder, e que essas pessoas possam chegar à Tua casa e ter um encontro contigo e as suas vidas transformadas. Abençoe as reuniões que teremos neste domingo e que a Tua mão esteja sobre tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa. Fica aí o convite, né, a você que deseja ter a sua vida abençoada em tudo, para que você esteja conosco neste domingo, tanto às 9 da manhã como às 7 horas da noite. O nosso endereço é Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco. Eu quero lembrar que o livro que foi lançado há um mês atrás, do Deserto ao Manancial, ele está à venda, né? Tanto na livraria, na nossa sede aqui em Marília, na Avenida República 4.729, as pessoas podem comprá-lo também através do site, o endereço aparece aí, como também você pode comprar na livraria
Sebo Universitário, Família Cristã, livros e livros lá no Supermercado Confiança. Um livro que com certeza vale abençoar. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.